Olá! Quando a gente olha para um hemograma, o que a gente vê? Uma lista meio confusa de siglas, números. Mas e se, em vez disso, a gente enxergasse a história de um sistema de transporte incrível? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, transformar esses dados numa narrativa lógica. A nossa ideia central é essa aqui. Em vez de ficar decorando valores de referência, vamos entender a lógica por trás deles. Tente imaginar o sangue não só como um líquido, mas como um sistema de logística super complexo, com frotas de entrega, cargas valiosas e até equipes de reparo. É essa mudança de perspectiva que vai ser a chave para desvendar o que cada número realmente significa. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo os componentes básicos desse sistema, depois vamos analisar o tamanho e a carga da nossa frota, identificar os sistemas de alerta, conhecer a equipe de reparos e, no final, juntar todas essas peças para conseguir ler o mapa completo. Vamos lá então. Para entender esse sistema logístico, a gente precisa primeiro conhecer os jogadores principais. Quem são os veículos? Qual é a carga que eles levam? E como é que a gente mede o fluxo disso tudo? As hemácias, os famosos glóbulos vermelhos, são os nossos caminhões de entrega. O processo de fabricação deles, chamado de eritropoiese, acontece na nossa fábrica, que é a medula óssea. De lá, elas saem formando uma frota gigantesca com uma missão vital: levar oxigênio dos pulmões até o último cantinho do corpo. A contagem total de hemácias basicamente nos diz o tamanho dessa frota. E do que adianta uma frota de caminhões andando vazia, não é mesmo? A hemoglobina é a carga. É uma proteína super rica em ferro que vai dentro de cada hemácia e que se agarra no oxigênio para fazer o transporte. No fim das contas, a quantidade de hemoglobina é o que realmente mede a capacidade do sangue de levar oxigênio para onde precisa. Já o hematócrito nos dá uma ideia da densidade do trânsito nas nossas estradas circulatórias. Ele mostra qual porcentagem do volume total do sangue é formada só pelos caminhões, ou seja, pelas hemácias. Um hematócrito baixo pode indicar anemia, quer dizer, poucos caminhões na pista. Já um hematócrito alto, como na policitemia, indica um tráfego intenso, quase um congestionamento. Essa imagem aqui ilustra o conceito perfeitamente. Dá para ver que, depois de centrifugar o sangue, o tubo do paciente anêmico mostra uma faixa de glóbulos vermelhos bem menor em comparação com o normal. Já na policitemia, essa coluna de hemácias é muito maior, o que representa visualmente esse congestionamento na corrente sanguínea. Ok, a gente já conhece a frota, a carga e a densidade do tráfego. Agora, vamos fazer uma espécie de inspeção de qualidade nos próprios veículos. Qual é o tamanho médio dos nossos caminhões? O VCM, ou volume corpuscular médio, é exatamente isso, a medida do tamanho médio de cada hemácia. Ele não está olhando a frota inteira, mas sim o chassi de um caminhão individual. E essa informação é crucial porque problemas na fábrica, lá na medula óssea, muitas vezes acabam resultando em caminhões de tamanho anormal, ou muito grandes ou muito pequenos. E aqui está a classificação. Se o VCM está abaixo de 80, a gente tem uma anemia microcítica, ou seja, caminhões pequenos, o que muitas vezes está ligado à falta de ferro. Se ele passa de 100, é uma anemia macrocítica, caminhões grandes, que pode ser um sinal de falta de vitamina B12 ou de folato. O tamanho do caminhão já nos dá uma pista fundamental sobre a matéria-prima que pode estar em falta na fábrica. Agora vamos entrar num ponto que, olha, costuma gerar bastante confusão: a dupla HCM e CHCM. Os dois falam sobre a hemoglobina, a nossa carga, mas de jeitos diferentes. Entender essa diferença é o que permite uma análise muito mais refinada. A distinção é a seguinte: o HCM informa o peso absoluto da carga dentro de um caminhão médio. Ponto. Já o CHCM mede a densidade dessa carga, a saturação. Ele responde à pergunta: o espaço interno do caminhão está sendo bem aproveitado? E isso independentemente do tamanho do veículo. E aqui está o pulo do gato que resolve a confusão. Imagina um carro popular, um carro pequeno. Ele é pequeno, certo? Tem um VCM baixo. A quantidade total de bagagem que ele leva vai ser pequena, ou seja, um HCM baixo. No entanto, ele pode estar com porta-malas e o interior completamente lotados. Ou seja, a concentração de carga está normal, ele está saturado, o CHCM dele está normal. É por isso que em muitas anemias por falta de ferro, a célula é pequena, microcítica, mas a cromia, a cor, que representa a densidade de hemoglobina, pode estar normal. Agora vamos avançar para o nosso indicador de controle de qualidade, quase um sistema de alerta precoce da nossa fábrica de hemácias. Estamos falando do RDW.
Essa citação mostra bem o poder de diagnóstico do RDW. Pensa só, tanto a falta de ferro quanto a talassemia causam hemácias pequenas, microcíticas. Mas qual a diferença? A falta de matéria-prima, o ferro, faz a produção ficar irregular, com caminhões de vários tamanhos saindo da fábrica. E isso aumenta o RDW. Já na talassemia, o problema é genético, então a fábrica produz caminhões que são consistentemente pequenos, o RDW fica normal. É uma pista diagnóstica muito poderosa. O nome técnico para essa variação de tamanho entre as células é anisocitose. O RDW, que significa amplitude de distribuição dos eritrócitos, é simplesmente o número que quantifica essa variação. Um RDW alto nos diz que a nossa frota está inconsistente, que tem caminhões de tudo que é tamanho saindo da linha de produção. E essa é a grande sacada sobre o RW. Ele funciona como um sinalizador precoce. Quando a medula óssea começa a ter problema de matéria-prima, como a falta de ferro, a primeira coisa que falha é o controle de qualidade. A produção fica irregular, o RW sobe, isso acontece muitas vezes antes que a produção total da carga, a hemoglobina, comece a ser afetada de fato. É como o nosso canalho na mina de carvão. Para fechar a análise dos componentes, vamos falar da equipe de reparo do nosso sistema. Se acontece algum dano nas estradas, quem é que corre para consertar o problema? São elas, as plaquetas. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, não são células inteiras, são fragmentos que estão ali prontos para agir. Quando encontram uma lesão num vaso, elas se ativam e formam um tampão para iniciar a coagulação. E do mesmo jeito que a gente mede o tamanho dos caminhões com o VCM, a gente também pode medir o tamanho médio das plaquetas com o VPM, o volume plaquetário médio. Um VPM mais alto geralmente indica que a medula óssea está produzindo plaquetas maiores e mais jovens, respondendo a alguma demanda do corpo. Aqui o equilíbrio é tudo. Poucas plaquetas, o que a gente chama de trombocitopenia, significa uma equipe de reparo pequena, que não dá conta de consertar os danos. Isso aumenta o risco de hemorragias. Por outro lado, uma equipe muito grande e ativa, a trombocitemia, pode começar a consertar o que nem está quebrado, formando coágulos perigosos dentro dos vasos sanguíneos, um quadro que a gente conhece como trombose. Bom, a gente analisou cada componente separado. Agora chegou a hora da síntese. A verdadeira mágica acontece quando a gente cruza essas informações, quando a gente consegue ler a história completa que o nosso mapa logístico está contando. Essa tabela aqui resume como os padrões se formam. Na deficiência de ferro, a história é a seguinte: caminhões pequenos, com pouca carga e de tamanhos bem variados. Já na falta de B12 ou folato, os caminhões são grandes, mas a produção também é irregular, variada. E na anemia de doença crônica, a fábrica está meio suprimida, mas o que ela consegue produzir, ela produz de forma consistente. Cada padrão conta uma história bem diferente. E no final das contas, é isso. A gente deixa de ver só uma lista de números e passa a enxergar uma narrativa completa sobre a saúde da medula óssea, sobre a disponibilidade de nutrientes e sobre como o corpo está respondendo a diferentes desafios. O hemograma se torna uma ferramenta de diagnóstico muito mais dinâmica e inteligente. Com esse novo jeito de olhar, o hemograma perde aquele ar de mistério, não é? Ele se torna um mapa, rico em informações. A questão que fica agora não é mais o que esses números significam, mas sim exatamente a pergunta que está na tela.